Olá, bem-vindo! Você sabe contar os valores do seu DataFrame? Por exemplo, quantos de cada número tem nessa coluna 1 e nessa coluna 2? E quantos exemplos e quantos testes tem na coluna 3? Se você tem essa dúvida, deixa seu gostei e se inscreve no canal. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o nosso DataFrame, que a gente chamou de DF, que é esse aqui de cima, que tem a coluna 1, coluna 2 e coluna 3, e escolher qual coluna a gente quer contar os valores. Vamos começar aqui na coluna 3 e passar a função valueCounts, que é contar valores. Então, .valueCounts. Vamos executar para ver como é que é o valor padrão dela. Então, executando, ele retornou aqui para a gente, exemplo 6 e teste 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplo, 1, 2, 3 teste. Não sei se vocês separaram, mas esse valor missing, o none, ele não apareceu aqui, ou seja, ele não foi contado. Se eu quisesse contar ele, eu passo um parâmetro da função valueCounts que chama dropNA. Por padrão, ele é verdadeiro, né? Ou seja, na hora de fazer essa contagem, ele vai excluir os valores nulos, mas se eu passar para falso, quando executar, ele já aparece aqui o none com uma repetição. Um outro parâmetro que a gente tem por padrão é mostrar esses valores ordenados de forma decrescente, ou seja, do que tem mais repetições para o que tem menos repetições. Eu posso modificar isso com a função sort. Se eu passar o sort igual a false, o padrão dele é true, ele não ordena a minha lista. Mas se ele tiver true aqui, eu posso passar o ascending. O padrão dele é false. O que isso significa? Que é naquela ordem decrescente, né? Mas se eu passar o true, ele vai me mandar do com menos repetições para o com mais repetições. Vamos tirar isso aqui para deixar eles nos valores padrão. E agora tem uma outra função muito interessante, que é o normalize. O normalize ele é muito útil quando eu quero saber não a contagem desses números, mas a ocorrência percentual deles, ou seja, quantos por cento desses valores são exemplo, quantos por cento são teste e quantos por cento é missing. Então passo o normalize igual a true e ele me retorna em porcentagem. Então aqui 60% é exemplo, 30% é teste e 1% é valor missing. Eu posso passar aqui no final 1 vezes 100, se eu quiser que fique mais visual. Agora vamos tirar esse vezes 100 e vamos tirar o normalize, deixando só o dropNA, e vamos passar para a coluna 1, que é uma coluna com valores numéricos, não mais textuais. Se eu executar só dessa forma, ele já vai ter aqui como índice os valores que eu tenho no meu DataFrame e como valor a repetição de cada um. Então o meu 18 aqui, por exemplo, ele acontece 3 vezes 18, 18, 18. Aqui eu não tenho valores missing, né? Então eu posso até tirar esse dropNA. Tem uma função muito interessante para quando eu estou usando esses valores numéricos, que é o bins. O que o bins faz? Ele não conta a quantidade de valores individualmente, ele agrupa em grupos iguais. Então, por exemplo, se eu colocar bins igual a 2, ele vai dividir em 2 grupos e contar quantos elementos tem em cada um desses grupos. No caso aqui, ele dividiu de 0 a 9,5 e de 9,5 a 19. E ele falou, de 0 a 9,5 tem 4 valores e de 9,5 a 19 tem 6. Vamos colocar o bins aqui igual a 3. Dividiu de 0 a 6,3, tem 3 valores. De 6,3 a 12 tem 1. E de 12 a 19 tem 6. Então é como se ele pegasse ali o nosso valor mais alto, que é o 19, dividisse por 3. Isso vai me dar 6,33, né? Então ele pega do 0 ao 6,33, do 6,33 ao 6,33 mais 6,33, que dá 12,66, e desse valor até o 19. E essa lógica ocorreria independente do número de bins que eu colocasse aqui. Isso é equivalente à função pd.cut. Ela faz exatamente isso. Se eu passar pd.cut coluna 1 e colocar o bins igual a 3, que nem a gente colocou ali em cima, ele vai dividir nos mesmos valores, né? Só que ele fala cada uma das linhas e em quais valores que a gente está. Então, fazendo isso e colocando valueCounts, a gente chega aqui no mesmo resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, deixe seu gostei e se inscreve no canal. E não se esqueça de compartilhar com seu amigo que também programa em Python. Um abraço e até a próxima.